Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Hoje nós vamos fazer a introdução de uma nova lição, ou seja, o culto na família. Nós vamos aprender um pouco sobre o cultuar e adorar a Deus em família. Para isso, nós vamos introduzir esta lição e ver algumas coisas que podemos já aprender em relação ao culto familiar ou não. Tá bom? Então vamos lá. Em Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 5, diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, de 1 a 5. De 2 a 5. Vale a pena ler todo esse texto e ver o que Deus está falando em relação a buscar, a servir e adorar ao Senhor. Então, no finalzinho aqui diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é uma expressão de adoração ao Senhor, de amor ao Senhor. E assim deve ser o nosso proceder em relação a Deus. Então, nós vamos ver que o culto na família, apresentado aqui nesse capítulo 6, podemos notar que a orientação de Deus para que as famílias possam ter um profundo relacionamento com Ele. Deus está orientando a cultuá-lo. O culto pode ser realizado de 3 maneiras. Então nós olhamos ali, ele falando para Israel, ele falando para a família, tu, teu filho, a tua casa, e ele falando no geral no povo de Israel, no povo hebreu. Então nós vamos ver que a orientação de Deus é para termos um momento para cultuá-lo, para adorá-lo por aquilo que ele é. Ou seja, nós vamos ver que as 3 maneiras que nós podemos cultuar. Primeiro, culto pessoal, ou seja, é você e Deus. Você tem que tirar momentos para que você fale com Deus através da oração, medite na palavra de Deus, ouvindo o que Deus quer falar ao teu coração, e assim você vai ter o seu culto pessoal, o seu momento a sós com Deus. Temos também o culto público ou comunitário, ou seja, onde todos se reúnem para adorar ao Senhor na igreja local, onde todas as pessoas vão estar ali, todas as famílias vão estar ali para adorar e servir ao Senhor. E o terceiro, o culto doméstico, ou seja, o culto familiar. É o culto da família, onde você reúne a esposa, o esposo, os filhos, se tiver algum outro parente ali, para cultuar ao Senhor. É o momento da família com Deus. Então, essas 3 maneiras que nós temos para cultuar, servir, adorar ao Senhor. Para isso, nós vamos ver o que podemos ver na sociedade. Quando você olha ou você vai em uma cidade, o que nós notamos ali? Nós vamos ver que se nós viajarmos pelo Brasil, vamos observar que quase todos os povoados e cidades possuem pelo menos um templo. Isso significa que o ser humano tem o sentimento religioso, ou seja, o desejo de adorar. E vejamos isso claramente. Em João capítulo 4, verso 19 e verso 20, diz isso: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui, Jesus está em uma conversa, em um diálogo com a mulher samaritana. E ela notou que Jesus era um profeta. E ela quer saber aonde se deve adorar. Em Samaria ou em Jerusalém? Porque lá em Samaria tinha um templo, em Jerusalém tinha o templo de Salomão, aonde deveria se adorar ao Senhor. Nós vamos ver que onde nós podemos cultuar
adorar ao Senhor? Esta foi a pergunta da samaritana. Ela queria saber. Então, nós vemos que desde os tempos passados, tinha-se templos ou sinagogas onde as pessoas se reuniam. E ela queria saber aonde deveria se adorar ao Senhor. Então, nós vamos ver que Jesus, ele responde. Sabemos que o templo é importante para o cultuar, mas podemos ver na resposta de Jesus para a samaritana, nós podemos adorar ao Senhor na igreja, em casa, no trabalho, no lazer, onde o Senhor é buscado de todo o coração, alma e entendimento. Não é o lugar, mas o coração do adorador, o coração daquele que quer adorar ao Senhor. Então ele pode estar em qualquer lugar. Se o coração dele está ali para servir, para adorar, para glorificar o Senhor, aquele lugar ali vai ser um lugar de adoração. E ele responde isso para a mulher. Disse-lhe: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, não será só em Samaria, não será só em Jerusalém, não será só na Ásia, na América, aonde Deus é buscado de todo o coração. Aquele é o lugar aonde se deve adorar. Como podemos adorar ao Senhor? Então Jesus aponta como podemos adorar ao Senhor. Primeiro ele fala do lugar. Agora ele vai falar como se deve adorar. E ele fala para aquela mulher: em qualquer lugar. Assim temos um adorador em espírito e em verdade. Não é o lugar que faz a diferença, mas o coração cheio do Espírito Santo é que faz o lugar. Então Jesus, ele vai responder a ela. Não é o lugar, mas sim o coração do adorador. E o coração do adorador deve ser como? Em João capítulo 4, verso 22, verso 23, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então não é o lugar que faz a diferença, mas é o coração daquele que quer adorar. Paulo e Silas estavam dentro da prisão. E lá eles estavam orando e louvando ao Senhor. E todos os prisioneiros estavam ali, ouvindo o que Paulo estava falando, o que Paulo estava adorando. E assim, todos ali ouviram a respeito de Jesus e da verdadeira adoração. Então, novamente, não é o lugar que faz a diferença, mas o coração cheio do Espírito Santo é que vai fazer o lugar. O coração do adorador deve estar cheio da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Então ele vai adorar em espírito e em verdade. O que é ser um adorador? Então nós vimos que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O que é um adorador? A palavra homem significa aquele que olha para cima, ou seja, aquele que tem desejo de adorar, de cultuar a Deus. O adorador não é aquele que canta e toca um instrumento maravilhosamente bem. O adorador é aquele que apresenta o seu cultuar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, agradável a Deus. A sua vida é uma constante adoração ao Senhor. Esse é o adorador. E isso fica claro em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele se apresenta diante do Senhor como um culto verdadeiro ao Senhor, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Não é somente aquele que canta ou toca instrumentos. Isso faz parte, mas o adorador mesmo é aquele que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional ao Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa que toca e canta maravilhosamente bem não está adorando, está se apresentando e não adorando ao Senhor. Mas o verdadeiro adorador é aquele que está ali com o coração desejoso de adorar ao Senhor. Ana adorou chorando aos pés do Senhor.
Uma mulher pecadora estava aos pés de Jesus, chorando, enxugando os pés de Jesus, beijando com seus cabelos. Essa é verdadeiro sacrifício de louvor e de adoração. Então, o verdadeiro adorador é aquele que se rende aos pés do Senhor para servir, agradar, louvar e adorar. Qual é o objetivo do culto? Seja ele pessoal, seja ele familiar, ou seja ele público. Qual que é o objetivo do culto? O culto objetiva aprofundar, através de seus atos, o relacionamento do homem com Deus. O homem adorando a Deus por ser o Senhor de sua vida, sem importar se Deus faz ou deixa de fazer. E Deus derramando sobre o homem a sua vontade. Então o adorador, ele quer ter uma profunda vida de relacionamento com Deus. Então ele adora ao Senhor, não por aquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer, mas porque Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E isso fica claro em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente, nós sabemos que o cultuar e o adorar ao Senhor é por aquilo que Ele é na nossa vida, o Senhor da nossa história. E assim nós vamos experimentar o que Deus quer para nós. E a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Então é desta forma que nós cultuamos ao Senhor, seja no culto pessoal, seja num culto doméstico, ou seja um culto público e comunitário. Nós queremos ter uma profunda intimidade com o Senhor, através da oração, através da adoração e através da palavra do Senhor. Deus falando conosco. Onde a igreja primitiva se reunia para cultuar. A igreja primitiva é um bom exemplo para nós de como nós devemos cultuar ao Senhor. Então nós vamos ver que em Atos 2, 46 e 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então você vê claramente que eles estavam cultuando no templo de casa em casa. Estavam sempre juntos, não deixavam esta união e esta unidade entre eles e com Deus se acabar, mas perseveravam unânimes no templo e na refeição de casa em casa. E assim o Senhor ia abençoando a igreja. Ou seja, em todos os lugares, só não deixavam de congregar, de estar juntos, de estar louvando, adorando, glorificando e ouvindo o que Deus queria falar ao coração deles. Queridos, o que nós aprendemos hoje? Uma introdução do culto da família. O que podemos ver na sociedade? Nós podemos ver que a sociedade tem um desejo profundo de buscar e servir a Deus. Onde podemos cultuar e adorar o Senhor? Em qualquer lugar. O que importa não é o lugar. O que importa é como podemos adorar ao Senhor no nosso coração, em espírito e em verdade. O que é ser um adorador? É aquele que se apresenta como um culto vivo, santo e agradável diante do Senhor. Qual é o objetivo do culto? Ter intimidade com Deus. Viver uma vida de uma profunda intimidade com o Senhor. Onde que a igreja se reunia, a igreja primitiva se reunia. Como nosso exemplo, ela se reunia nos templos de casa em casa, em qualquer lugar estavam ali para adorar ao Senhor. Então é isso que nós vamos passar durante esses dias, buscando um ensino sobre o culto da família. Como que nós podemos levar a família a cultuar ao Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia na tua presença. Abençoe cada família, Senhor Deus,
abençoando os relacionamentos conjugais, restaurando o casamento, restaurando e fortalecendo a vida dos nossos filhos. Nos ensine a cada dia, ó Pai, a separar um tempo precioso, pessoal, é eu com Deus, e um tempo precioso com a minha família, para juntos adorarmos ao Senhor, aprendendo a servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, para que possamos apresentar a nossa vida como um culto agradável ao Senhor, buscando sempre uma vida de intimidade com Ele, para experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Coloque tua mão sobre todos os enfermos, restaurando a saúde, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.